Pessoal, nós estamos em uma jornada fantástica aqui em nosso canal de aprendizado, como sempre, mas nós tomamos o cantor, intérprete, compositor, multi-instrumentista e alguma coisa a mais ainda, chamado de Mágico Deiberg, como exemplo de, bom, inicialmente de canto, mas também pode dizer que o tomaremos como exemplo para outras coisas também, mas inicialmente tratando aqui como nosso assunto principal desse canal, que é colocação de voz. É colocar sua voz no lugar, é tirar sua voz lá de trás, da onde tem aquela sujeira. Não, nunca pode ficar lá com a sujeira, coçando, sentindo que você raspa nesse catarro todo. Quando raspa nesse catarro, porque tá na garganta, tá no lugar errado. Você está falando de maneira equivocada. E se você fala de maneira equivocada, provavelmente você vai cantar de maneira errada. Então tomamos de moche que de maneira alguma fala na garganta, ou talvez fale. Nós temos que ver vídeos de Dimash falando para vermos como é que é a fala de Dimash, que eu já adianto, que é diferente do canto. Pelo menos em 80% do canto dele. Mas esse é tema para outro vídeo, ele não vai falar nesse vídeo aqui. Hoje nós vamos estar analisando Confessa e The Diva Dance. Pessoal, nós sempre levamos o estudo do canto como uma coisa, aqui principalmente, profissional. Ah, mas eu não sou cantor, meu caso. Mas eu sou instrutor de voz. Eu sou instrutor de colocação, preparador vocal, então eu sou um coach. Então é um trabalho, então é algo profissional, sabe? E, como eu falei pra vocês, sempre focado na razão. Nosso estudo deve ser sempre baseado na emoção. Eu tenho um ouvinte aí, um inscrito, que comentou que no vídeo lá que eu falei que se cantamos com sentimento ou não, ele comentou que eu canto com a razão e o meu público sentirá a emoção. Ou seja, o público terá o sentimentalismo, o sentimental, o sentimento, enquanto ele utiliza da razão. Esse comentário foi perfeito. Ele traduziu tudo que eu falei no vídeo em uma única frase. Ficou maravilhoso. De fato, cantaremos então com razão, fazendo bom uso dos nossos recursos, e o nosso público, nossos ouvintes, então sentirão tal emoção, haver uma boa execução de todo aquele repertório, de todo aquele aparato musical, de todas aquelas músicas maravilhosas, composições, seja lá o que for que você vai estar utilizando. Sobre o Dimash, também tive um outro comentário que também falou a respeito de talvez ser uma vocação, porque eu mesmo o coloquei como, de fato ele estudou aí por mais de uma década, direto e reto. Eu acho que assim, se colocar em pauta, ele provavelmente foi a pessoa que mais estudou canto na vida. Embora todo mundo deva estudar por dia, nós estamos todo dia aprendendo mais, né? Eu sempre digo no canto, nunca chegaremos ao patamar que já não precisa estudar mais. Isso não existe no canto. Todo dia teu aparelho fonador te traz uma coisa nova. E você está sempre melhorando, na verdade. Então vão surgindo novas notas, vão surgindo novos mecanismos para você. E você vai melhorando os teus recursos. Aquilo que você já tinha no falsete. Porém, você vai estudando, você vai ganhando ainda mais notas. E aqui nesta música, então, vamos analisar como será, então, desde que notas Dimash utilizará suas técnicas. A técnica é a colocação de voz, né? Bom, como ficaria isso na minha voz, por um exemplo? Percebam que eu já não trago com toda
com tanta leveza como ele. Ele trouxe com uma leveza maior. É quase como aquela voz de cabeça soprosa, mas só que ela não é a voz de cabeça soprosa, porque nós percebemos que tem presença de peito aí. É uma voz de peito, só que ele conseguiu deixar essa voz de peito tão leve. Isso é um controle de ar, pessoal. Isso é um controle de ar dificílimo de você fazer. Pensem vocês que já é difícil você controlar a tua voz de cabeça. Vai fazer um... Agora, para você controlar o teu ar, para você tornar a tua voz de peito, que é uma coisa pesada, torná-la em uma coisa leve, ou para parecer leve nesse caso, né? Porque de fato ela vai continuar pesada, mas a textura que você vai apresentar, ele está cantando numa oitava 3 de Dó, Mi, Ré, essas notas e as iniciando de novo e fazendo no peito. Perdão, ele está cantando na oitava 2. Importante também ressaltar que ele usa o vocal fry em algumas partes mais baixas. Então ele está cantando e ele faz aquele... O meu ficou horroroso. A música é em italiano, então não se entende nada, mas o que nós temos que ver aqui é colocação de voz, né? Técnica. Segue na mesma forma. Isso é uma voz de peito. Porém, essa voz de peito está sendo empurrada para fora e não relaxada lá para trás. Percebe? Não é? Que seria para trás é errado. Tem uma diferença aí. Quando viene la sera, il ricordo cantano scompare. A melodia é muito interessante. Então essa primeira parte aqui, ele utilizou de uma voz de peito, a qual ele faz um controle de ar fenomenal para dar essa textura de leveza. Não será aquela voz de peito clássica que nós faremos. Essa voz já mais pesada e demonstra realmente que é pesada. Não, ele consegue dar um toque de leveza. Então, não. A minha não vai porque a minha voz de peito, de fato, claro que se eu treinar aqui eu posso chegar a imitá-lo, mas não vai com essa textura, né? Alguém pode dizer que tem a ver com timbre? Sim e não, mas porque nós podemos fazer uma textura semelhante. Não vai ser igual, mas nós podemos fazer uma textura semelhante. Porém, a questão do timbre realmente vai importar. Vai. Agora, qual foi a diferença com relação ao que estava sendo cantado antes? Então, a primeira parte toda em voz de peito, com controle de ar muito preciso. E então ele chega nesta parte, modulou a música, é claro. Nós percebemos que a tonalidade vai dar uma subida. Quando o backing entrar cantando, também vai entrar na tonalidade que subiu. O backing também não vai entrar cantando não, o backing também vai entrar só não tão alto quanto ele, porque claro, o backing está numa terça, uma terça abaixo. Mas percebam a diferença da voz para ele. Ele empurra essa voz, fazendo um misto. Claro, a tonalidade já está pedindo. E ele impulsiona com o seu ar, a coluna de ar toda para frente, apoiada para frente, para que essa voz tem que se ecoar para frente. E com esse esforço, o esforço que nós dizemos, pessoal, nunca entendam errado, o esforço todo aqui na coluna, a precisão tamanha, para empurrar corretamente esse ar
e a tua voz está toda escorada. Ela fica escorada, digamos que o teu ar está saindo. E a voz vai sair como que escorada por cima. Como que isso se explicaria em músculos? Bom, os teus músculos, as tuas pregas vocais, conforme o som ele fica mais agudo, em um falsete, por um exemplo, eles estão afunilados, deixando uma frestinha. Ainda não é como o whistle, que é outra coisa. Mas eles afunilam para sair uma versãozinha de ar muito precisa, com uma voz de peito. Uma voz de peito dá mais espaço e já não há tanto atrito entre as cordas. Agora, essa mista, ela zera o atrito em cima, mas ela faz um atrito embaixo. Por quê? Porque é onde se calcula, é onde o corpo precisamente calcula a passagem do ar. E aqui em cima, então, deixa o espaço para que possa fazer esse som. Não! Mas o cálculo se deu lá embaixo. Claro, o cálculo começou aqui, né? E então sobe, tudo pressurizado, o mínimo possível. E quando chegou aqui, tornou-se mais expansivo, justamente para dar espaço. Claro que o espaço em si da ressonância vai dar-se na cabeça, porque isso aqui é um misto e a proporção maior do misto está na cabeça. Misto de cabeça com peito. Essa aqui não é belting, tá? Belting é um registro vocal também, o qual se usa para cantar, mas essa aqui não é belting. Muitas pessoas confundem esses dois registros, porém eles não, nesse caso aqui não é belting. A boca dele no vídeo, ele de fato está usando uma abertura até que oval, não, oval não, mas é quadriculada, mas não é a abertura de boca do belting. E tampouco é belting, né? Porque nós percebemos bem a presença da voz na máscara. Não! Então isso aqui não pode ser belting. Ré 4. Ré sustenido. Agora falsete. Então, peito na primeira parte, com controle de ar, voz mista no clímax, e fechamento aqui, ele fez um falsete, que é aquele falsete oco de nós homens. Me falta a letra. She no ama. She no ama. A letra tá na tela. Então, aqui já vem outra textura de voz, já fazendo menção a uma mezzo-soprano, devido à tessitura. Aqui já deve ser um Mi. Eu tô sem o meu teclado, mas provavelmente deve ser um Mi 3. Um Mi 4, perdão. Falsete. Vamos ver o que ele faz agora. Agora é The Diva Dance. Antes de nós começarmos, importante ressaltar que The Diva Dance é tema de um filme, Quinto Elemento, e no qual foi totalmente, a maior parte realizado em computador. Então foi uma coisa mecanicamente produzida, né? Tem voz junto, mas grande parte é produzida em computador digitalmente, sabe? Existe uma parte que o computador faz que eu já não reproduzi corretamente, porque é uma coisa que realmente não foi uma pessoa cantando. Eles programaram para ser daquela forma. Vamos ver as texturas as quais Dimesh usará aqui, que de fato diferem completamente da versão de O Quinto Elemento. Inclusive eu posso trazer um comparativo da Diva Dance de Dimesh com o Quinto Elemento. Claro, nós vamos ver o Dimesh aqui agora, e nós fazemos um vídeo a respeito da Quinto Elemento para comparar. Falsete.
Dó 5, falsete. Aquela nota ali é a nota que me escapa, que o Dó 5 eu até posso fazer, mas o Ré sustenido que ele tocou, que eu tava aí... Não, Ré sustenido não vai. Veio um monte de sujeira, mas Ré sustenido não vai. A minha não vai, né? Claro que a dele foi. Aqui na parte grave. Eu percebo que a minha começa a virar voz de monstro, que eu não tenho essa nota. Porém, ele usa o recurso do vocal fry. Meu fry parou aqui. Se eu forçar mais, eu vou pra garganta. Mas percebo que a dele desceu mais ainda. Ele adentrou a oitava 1 com esse vocal fry. Vamos voltar. Esse foi o Ré. 5. Essa parte do filme que eles fazem a parte digitalizada. E ele, perceba que ele fez em uma nota picotada de staccato. Tudo em falsete. Utiliza de glissando. Então, essa última parte aqui, que já é outra música em comparação à primeira, é falsete. Tudo falsete, porém, não é um falsete apenas, não é? Ele usou de staccato, ele fez glissando, ele fez vocal fry e ele fez melismas. E o próprio vocalize da música, que é o... E depois tem o... Percebam que nós reproduzimos, pessoal, não é? O que nós louvamos nas performances dele é que ele tem o domínio, o controle do seu aparelho devido a tudo que ele estudou, tudo que ele passou, não é? Ele também passou por perrengues. Determinado ano ele ainda não tinha esse Ré. No ano futuro, que ele continuou estudando e se empenhando, ele adquiriu essa nota. Por isso que eu digo, nunca parem de estudar. Você tem 30, você tem 40, você tem 50, você tem 60 anos, nunca pare de estudar. Seu aparelho fonador segue, sempre aprendendo novas maneiras de chegar lá. Sempre trabalhando o teu aparelho, a tua ferramenta, que é a voz. É um exemplo fenomenal, é claro. E então nessa última parte aqui, a mais crítica, é falsete com tudo isso que eu falei antes, ok? Então tá aí, The Diva Dance, e a outra música é Confessa, por Dimash. Falsete riquíssimo, estrondoso, fenomenal, incrível.